galera, tudo bem? Boa tarde, eu sou a Dalmara, fisioterapeuta pélvica, instrutora de Pilates. Vou colocar aqui a nossa live de hoje. Eu vou conversar com a Natália. A Natália, ela é enfermeira obstétrica. Então, peraí, deixa eu fixar aqui na... Tô tentando fixar aqui. Eu acho que eu não vou conseguir. Bom, enfim. A gente vai falar sobre violência obstétrica hoje. Oi, pessoal do GAFTA, tudo bem? Oi, Natália, tudo bem? Tudo, e você? Tranquilo. Eu estava tentando fixar o nome da live Sim. e eu não consegui. Né? Me falaram que tinha que colocar o nome, segurar um pouquinho, mas não deu certo não, Aqui também não. né? Também não consegui. Bom, enfim. Uma hora a gente aprende, a não ser que seja nesse quadradinho aqui, não. No aviãozinho também não é, nas carinhas também não. Bom, enfim. Uma hora a gente vai aprender, né, Natália? Tá É, tudo bem aí? assim, e você, Dal? Tranquilo, bem tranquilo hoje. E aí, a gente num tema bem, assim, polêmico, né? Vai Sim, ter bastante demais. coisa pra gente falar. A gente vai estar falando sobre violência obstétrica. Então, eu peguei alguns dados aqui, né? Você até me ajudou, né, Natália? Então, que uma em cada 4 mulheres elas sofrem violência obstétrica. E segundo o Ministério da Saúde, são 62,8% de mulheres que sofrem esse tipo de violência. Sendo que 65, quase 66% dessas mulheres são mulheres negras, né? Então, Exatamente. são dados bem assustadores, né? Eu fiz esse levantamento ontem, com base no Ministério da Saúde, então é isso que eu acabei levantando, e que a maioria das pessoas nem sabem, né? Muitas nem percebem, não sabem que estão sofrendo e que sofreram violência obstétrica, né? Sim. Então é uma coisa que a gente vai poder falar bastante, esclarecer as mulheres do que é isso e de como elas podem se prevenir e como elas podem também, além de se prevenir, e no caso delas descobrirem isso, como elas podem denunciar também, que também é importante Exatamente. denunciar, né? Não adianta só ficar nessa de que, aconteceu comigo, mas também precisa ter uma denúncia para que isso tenha um fim, né? E vamos começar a falar o quê? A gente pode. Você tem essa anotação aí, o que você tem aí? A gente pode Hum, primeiro falar o que é violência tá. obstétrica. Então, eu não peguei uma definição, né, sobre o que eu peguei assim, que essa violência obstétrica ela pode acontecer de muitas formas. Ela pode acontecer uma violência psicológica, Sim. uma violência por negligência, uma violência física, verbal, e uma que pouco se fala e pouco se comenta é a violência em casos de abortamento, né? Muito bom esse aí. Que então assim, a violência por negligência, muitas vezes a mulher ela vai de hospital em hospital,
e ela não consegue vaga. Ah, aqui não tem vaga, não chegou a hora, né? Espera mais um pouquinho, vai para casa. Então a pessoa, principalmente quando ela é primigesta, né? Tá tendo o primeiro bebê, vai correr de um lado para outro e acaba trazendo a pessoa vai ficando cada vez mais apavorada, né? Porque quem não ficaria com essa sensação de medo e também de ansiedade diante de uma situação onde você está buscando um hospital e você não é atendida, né? Sim. Você falou uma coisa interessante, que é mudar de maternidade em maternidade. Isso parece besteira, mas tem já um índice, até no meu artigo eu coloquei que tem um índice que a gente chama de vinculação à maternidade, né? E sempre que você faz o pré-natal na UBS, você tem a vinculação à maternidade, né? Já uma indicação, já para estar maternidade. Mas, muitas vezes, a maior parte das mulheres que são negras, pardas, indígenas, que são, você falou, até primigestas, as mais novas, e se a gente for pegar demograficamente no Brasil, as nordestinas são as que menos têm contato com o pré-natal. E, assim, de maneira a ver os índices, tem um pré-natal mais inadequado. Tá. E por não terem um pré-natal adequado, elas acabam não tendo informação devida, acesso a essa informação, e também não tem vinculação com a maternidade. Por não ter vinculação com a maternidade, elas ficam perambulando de um lado para outro. Então, esse é o problema. Porque aí muita coisa pode acontecer nesse meio termo, a gente não sabe o que pode acontecer. Ela precisa de uma assistência e não consegue. E aí, como que é isso aí de a paciente chega, vê que ela não está em trabalho de parto ativo, manda para casa. Tá, mas fala para ela quando que ela tem que voltar, porque ela vai voltar mais vezes, ela está com dúvida. Se você negligencia a assistência, que também é explicar para a gestante quando que ela tem que ir para o hospital, ela vai aparecer mais umas 500 mil vezes. Não adianta depois o profissional... Porque a pessoa não sabe. Exatamente, né? Não adianta depois do profissional ficar, você de novo, meu, já falei para você não vir. Não adianta, ela tá com dor, ela tá com medo, preocupada Lógico, com o tá com bebê. medo. Não adianta, você tem que explicar, é assim que você vai vir e tal. Tem que explicar. E você negligenciar isso também é violência obstétrica. Verdade. Sem contar, né, Natália, que essa violência obstétrica, ela não é só praticada pelo médico, que muitas vezes as pessoas acham que é só o médico que faz a violência obstétrica, mas ela vem do médico, ela vem da enfermeira, ela vem de toda a equipe que está ali assistindo. Ela também pode acontecer pelo pessoal da recepção, pelo pessoal da parte administrativa, né? Que é aquela gestante que chegou, já esteve ali na maternidade uma vez, e aí a recepcionista vira para ela, caramba, de novo você aqui, e agora com essa cara, na hora de fazer você não estava assim, exatamente, né? Então é típico, gente. Né? Nossa, típico isso. É uma tá chorando por quê? Absurda. Né? Na hora você não chorou. Então, horrível, assim, uma frase muito machista esclarecer e muito para as pessoas, né? O que é essa violência obstétrica, de quem ela vem e como a pessoa sofre essa violência obstétrica, né? Sim. A violência física, eu acho que também, acho que a que mais as pessoas imaginam, que mais as pessoas sabem, o que é a violência física, né? Que é a famosa a manobra de Christeler, a episiotomia. Os de fórceps, né? Também. Os de fórceps, isso. Aquele descolamento da membrana, toque, ruptura artificial da bolsa, né? Sem então, tudo isso configura uma violência física dentro da violência obstétrica, né? Exatamente. E muitas vezes o que parece assim, vem uma violência de uma forma muito sutil, de uma forma muito delicada, né? Sim. Aquela, não, eu vou fazer isso, mas é só para te ajudar. Só para ajudar. É sempre assim. Fazer um cortezinho aqui só para ajudar um pouquinho. Vou colocar ocitocina aqui só para ajudar um pouquinho. E piora a situação da gestante. Piora, ou se não, além da colocação da ocitocina, que eu esqueci de citar, também tem aquela coisa de
colocar de uma forma muito rápida, então a ocitocina entra com tudo, a pessoa começa a ter aquela contração violenta, não está com a dilatação completa, e isso também é bem ruim, né, Natália? Sim, prejudica, porque assim, a placenta, ela não foi feita para ficar tendo um monte de contração uma atrás da outra, sem parar desse jeito quando os profissionais acabam colocando ocitocina sem nenhuma indicação, sem necessidade. Ocitocina é para quando a paciente não tá, gente, com contração adequada. O paciente não tem dinâmica uterina, o útero ele parou de contrair adequadamente, isso tem que ser avaliado assim, minuciosamente antes de pensar em colocar ocitocina. A gente não coloca em bolos um monte em cima da paciente, a gente coloca em bomba de infusão, que vai de gotinha em gotinha, não é para colocar um monte. Porque se a gente acaba colocando um monte, que nem você falou, acaba dando um monte de contração uma atrás da outra, que a gente chama de taxistolia, e dá muitas contrações uma atrás da outra, causando até hipóxia, que é menos oxigênio, para o bebê, porque quando vem a contração, automaticamente, isso é fisiológico, o ciclo de oxigênio ele fica um pouquinho mais reservado, ele não passa tanto para o bebê, ele dá uma pausa. Tanto que a gente vê os batimentos do bebê cair um pouquinho, depois volta. Isso é totalmente normal, tranquilo. Certo. O problema é isso acontecer várias vezes. Várias e várias vezes, porque está em contração atrás de contração, a paciente ainda está no meio do trabalho de parto, ela não vai aguentar até o final. Ela vai morrer de dor. Então não adianta a gente ficar colocando um monte de ocitocina em paciente, só porque está demorando muito. Gente, o que é demorar muito? Trabalho de parto é uma palavra, paciência. Se você não é paciente, se você não tem paciência, não entra para trabalhar em obstetrícia. Não entra, porque a paciente vai xingar, vai gritar, e você tem que ter paciência. Ninguém é legalzinho com dor. É para ter paciência, cara. Se você não tem, sai, porque tem quem tenha, tem quem ame. Então não vem trabalhar com falta de paciência, para cortar, para ser mais rápido, para não sei o que. Não, é paciência, gente. Vou dar um empurrãozinho aqui na sua barriga para o bebê sair mais rápido. É um absurdo. E aquela coisa muito sutil, né? É uma coisa muito sutil. A gente pode dizer o que da violência obstétrica em si? A violência obstétrica, ela é todo tipo de violência contra a mulher que tira, arranca a autonomia dela como mulher parturiente, ali em trabalho de parto, e também como gestante durante o pré-natal. Então, você que é gestante e quer ter um pré-natal adequado, primeiro, não é para todo exame que você vai fazer lá, ficar fazendo exame de toque, toda consulta que você vai. Gente, uma pessoa que estudou obstetrícia na vida, seja qual profissional for, ele vai saber que o seu colo vai estar fechado a gestação toda. Não precisa tocar para checar isso, não precisa. Quanto mais intervenção não precisa mesmo, né? A gente sabe que o colo está fechado, por que você vai ficar tocando paciente? Pra quê? Se você sabe que o colo tá fechado, não tem necessidade nenhuma. Quando é que você vai deixar tocar? Quando você quiser, porque você acha que você está dilatando. Eu acho que eu estou dilatando. Tem pacientes que, para mim, no final da gestação, eu vou fazer uma consulta no final. Olha, eu acho que eu estou dilatando. Você pode checar para mim? Eu quero ver. É o consentimento dela. Entendeu? Sim, é um pedido, né? É um pedido dela. Da gestante. A minha gestante, ela queria saber. Eu falei, ela estava com muitas cólicas no final da gestação. Ela estava com 37, 38 semanas, mais ou menos. Já tinha passado já. Assim, né? O bebê já estava pronto para nascer. E ela falou, eu quero saber quanto de dilatação. Ela estava com 1 centímetro. Ela estava com dores já. Mas não era dor de trabalho de parto. Era aquela cólica que veio no final. E ela estava com 1 centímetro. Então, lá, beleza, estou dilatando. Então, ponto, acabou. Rapidinho, já falei para ela. Isso foi um consentimento que ela quis. Falei, se você quiser, eu posso ver para você. Se você não quiser, não precisa. Não há necessidade. Então, é bonito a gente chegar na paciente e explicar qual é o direito dela. O direito dela principal, quando ela vai ter, não só o bebezinho, não só quando ela vai ganhar, é também no pré-natal, ela ter direito a acompanhante. Ninguém pode interferir. De acordo com a lei é federal. É uma lei, né? É uma lei. Ela tá no Brasil todo, infelizmente ela é nova, gente, é de 2005. Vamos parar a pensar, né? Antigamente, quando eu nasci, minha mãe não teve acompanhante. Foi há 23 anos atrás. A partir de 2005, agora sim,
pode e deve entrar Agora acompanhante. pode e deve, tanto que é aquela coisa, né, que toda a maioria dos pais já estão sabendo disso, né, que eles podem Graças a entrar, que Deus. podem acompanhar, né, Com certeza. mas mesmo assim ainda acontece de barrar das pessoas Acontece. não deixar entrar, não só, Acontece. porque agora a gente está numa época, vamos dizer, que uma época diferente, porque a gente está na pandemia, nessa época que está todo mundo doido, principalmente dentro dos hospitais, e aí às vezes não consegue, o pai não acaba não entrando, alguma coisa parecida. Mas assim, é lei que tenha um acompanhante, que a pessoa possa estar com alguém do seu lado, né? E mesmo nessa época também ela tem o direito, Sim, apesar sim. de que eles estão entrando mais no período expulsivo, Uhum, né? Quando uhum, o bebê já está na reta final, então sim. acaba entrando o pai ou a parceria, né? Acaba Uhum. entrando e acompanhando o final do trabalho de parto, né? É muito importante a gente salientar isso, porque o pai, o acompanhante, a parceira, o parceiro, quem ela escolher, isso está super nítido Uhum, na lei. A lei diz, você pode, como gestante, escolher quem você quiser para entrar, tá? Então, sim, às vezes, a mãe, ela tem um filho, às vezes, uma filha, ela tem uma amiga, não importa, é ela que escolhe. E ninguém pode impedir a entrada, nem que seja no final, como está sendo hoje em dia, não pode impedir a sim, entrada, gente. Tem hospital impedindo a entrada agora na pandemia, isso não pode acontecer. Sabe por quê? Porque isso dá margem para a gente voltar aos tempos que estava há pouco tempo atrás, com todo tipo de verdade. violência. A presença do acompanhante já diminui muito os índices de violência obstétrica, porque a gestante ela tá com dor, ela não consegue falar por ela mesma. Ela E tem que ter além alguém dela do não lado para conseguir, ela ajudar. está completamente perdida, né? Ela está Nossa, completamente perdida, ela não ela tá sabe. vulnerável. Ela se deixa manipular, né? Sim, Infelizmente é isso que acontece, a pessoa se deixa. ela tá vulnerável, ela não consegue responder por ela. É muito importante, então, ter um acompanhante para falar por ela. Tem outra lei também, Dal, que eu acho muito bacana, que poucos sabem. Do acompanhante todo mundo conhece e sabe que, graças a Uhum, Deus, a gente tem mudado essa visão, verdade. né? Mas tem a lei também que é a entrada da doula. A entrada da doula, ela foi permitida pelo Haddad quando ele era prefeito. Em 2016, o número da lei é 16.602, de dezembro de 2016, e a doula não pode ser impedida de entrar. Se for impedida, Verdade. ela pode fazer depois um processo por danos morais, certo? Então, isso não pode acontecer. Eu já fui impedida 2 vezes de entrar como profissional externa com a paciente. Eu trabalho para as pacientes como enfermeira obstetra particular. Porém, quando eu vou entrar nos Uhum. hospitais, eu entro com cadastro de doula. E entro lá como, É, como doula dela, para eu poder é continuar verdade. acompanhando. Porque se eu for entrar como enfermeira obstetra, eu tenho que ter uma equipe para fazer o parto para tudo. E não é isso que eu faço, que eu trabalho sozinha. Então, eu já fui impedida 2 vezes. A gente a gente se esbarra com um sistema que muitas vezes está mais preocupado com papel de burocracia do que outra coisa. O que é mais importante em um hospital? A presença da doula, você ali provando com seu certificado, que você Uhum. é doula e tudo mais e tal, com todo o seu material e tal. Ou é mais importante um papel que permita a sua entrada? O mais importante no momento é a humanização. Então a gente também Sem tem que avaliar dúvida. isso, não é verdade? É importante que, assim, você tocou numa coisa bem interessante que acontece nas maternidades. Eu, como fisioterapeuta, você, como enfermeira obstétrica, eu, como fisioobstétrica, eu também não posso entrar na maternidade, eu não posso entrar no centro obstétrico como fisioterapeuta. Uhum, Também eu tenho que entrar com o sim. registro de doula. Uhum. Por Que incrível coisa, que né? pareça, por incrível que pareça, porque aí eu também tenho que ser membro de uma equipe, porque senão Sim, eles também não deixam entrar, né? Então isso é uma exatamente. coisa, é uma burocracia que existe nas É, maternidades, que a gente vê que na realidade eles querem cada vez mais manter esse sigilo, né? Não é sigilo, manter essa equipe deles fechadinha sem que o sim, outro
Sim, esteja ali, né? interfira, sim, Isso, não sim, quer interferência de outro profissional, de outra pessoa, ou de um acompanhante, né? Às vezes o pessoal, principalmente quando é plantonista, fica meio receoso, porque está vindo uma doula, ou senão a minha acompanhante, a sim, minha fisioterapeuta, a minha enfermeira, aham, né? Isso é meio complicado, né? é verdade, verdade. Eu ia te perguntar, É, Dal, se fale. você, se você já tinha visto ou presenciado alguma violência obstétrica. Então, na realidade, a gente sempre, como eu te falo, a gente acaba entrando como doula, e não como fisioterapeuta, e como doula, muitas vezes a gente não tem a chance, a gente não tem a voz, né? Nossa, Porque como a complicado. gente fica na retaguarda, Sim, a gente não pode interferir no que está fazendo nem a enfermeira obstétrica, nem o que o médico está fazendo. Eu fiquei chocada numa situação onde a minha gestante já estava na fase de que ela queria analgesia, chegou o anestesista no quarto, e aí ele não achava o local onde dava anestesia. Para te falar assim, eu comecei a transpirar, que eu fiquei numa situação assim, 8 picadas ele deu nessa gestante. 8. Então, ele introduzia aquele catéter, tirava porque não achava o lugar, e aí, de novo, ele fala, só mais uma picadinha. Tanto que a enfermeira que era responsável olhou para a médica, que era uma médica, né, anestesista, e falou assim, eu vou relatar tudo isso que está acontecendo. eita, Então, assim, foi uma coisa assim, eu já tava, e eu olhava para a cara do pai, como quem diz, gente, faz alguma alguma coisa, coisa. fala, né? E tom, e puxa, empurra ela para baixo, e ela naquela contração. Gente, a pessoa está na contração, a pessoa quer se mexer e empurra ela É, para baixo. Então, assim, para mim foi uma coisa muito marcante isso. E de uma que o bebê prematuro acabou saindo, é lógico, um período expulsivo, saiu muito rápido, lacerou, e ele fez assim, vou dar um pontinho, aquele pontinho a mais para você ficar bem apertadinha. eu Oi? não acredito nisso. E assim, você não pode falar, não tem como falar, né? Porque você não tem voz. Sim, E isso é uma coisa muito, você vê, você respira fundo, e fica quieta, porque não tem como a gente interferir, principalmente no hospital onde a gente está, né? É complicado. sim, é complicado. E você, perante essa situação, Natália, o que você acaba fazendo? Difícil, né, Dal? Nossa Senhora. É Nossa, é difícil. difícil. Como a gente falou, né, a gente acaba entrando, né, como, bom, a gente acaba entrando como doula e muitas vezes a gente quer falar, mas os hospitais deixam bem claro que você não pode intervir, né? Você não pode falar. Você tem que até assinar um termo lá para você fazer o seu cadastro Verdade. bonitinho e você não pode intervir em nada. Então é melhor você entrar para pelo menos, né, ajudar alguma coisa do que não entrar e deixar a gestante a Deus dará. E assim, eu já presenciei também algumas violências obstétricas. Uma delas foi episiotomia sem necessidade. Uhum. A paciente estava bem, dá para esperar tranquilo, coloque em outra posição, coloque em quatro apoios, enfim, qualquer coisa que seja, mas não. Deixou ela na posição litotômica e corta e vai. E ela aceita, né? Sim, Ai, pode fazer, pode fazer. Ela quer que acabe logo, né? Enfim. sim, daquela situação. Outra foi uma violência também verbal, que eu fiquei assim, de olho regalado. A gestante, ela tava com bastante dor, tava ali nascendo e tal. E a médica ficou acelerando muito o parto. Vai, vai, faz força, que se paramentou toda, colocou a posição ginecológica, né, que adora essa posição. E aí a paciente ali fazendo força e tal. E ela queria tocar, sabe, nela, sabe? Acho que ela queria sentir o bebê saindo, queria tocar na barriga.
Não encosta, não encosta em mim, não encosta, não encosta. Como que você pode falar isso pra uma Gente, gestante, caramba? Não, 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 não toque em mim, não toque em mim. Como que você pode falar desse jeito com uma gestante que está em trabalho de parto? Por que ela não pode se tocar? Por que ela não pode saber se o bebê está saindo ou não? Por que ela não pode tocar nela mesmo? O corpo agora é de outra uhum, pessoa? Então eu fiquei assim de olho regalado. Parece besteira, mas quando a gente olha acontecendo, naquele momento tão vulnerável, a gente fica de boca aberta. Depois essa paciente, ela teve uma hemorragia pós-parto até. Então foi muito complicado. E essa questão que você falou de várias punções, uma atrás da outra e tal. Gente, se não é o seu dia de funcionar, você como profissional, não funcione, passa pro próximo. Porque às vezes sua mão não tá dando certo. verdade. Fala assim, Entendeu? não, hoje não tô legal, chama Acontece. o colega vai fazer isso, né? Acontece. Tá tudo bem, acontece. Ó, eu não consegui, vou deixar pro outro. Eu já não consegui fazer alguns procedimentos. Ó, eu não tô conseguindo, vou deixar pro próximo. Acabou, gente. Não é que você é mais incapaz, que você é Não, às vezes Sem você não dúvida. conseguiu e o outro consegue. Aí você fica lá funcionando, enchendo o saco da paciente, já tá com dor, não precisa disso, sabe? Então, a mesma coisa o toque. O toque, no começo, quando a gente tá fazendo, a gente quer explorar, quer aprender e tal. Mas a gente também tem que prezar pela humanização da paciente. A gente tem que Sem aprender a fazer um dúvida. toque, entendeu? Bacana ali, sem incomodar muito e ponto. E tocar daqui a horas, não de hora em hora, como muitas vezes acontecem. Eu já vi Sim. gestante se posicionando, eu não quero que toque agora. Passou uma hora só que me tocaram, por que tem que me tocar agora? Ela se posicionou, achei muito bonito. Você quando você É, quer que mas o que toque? é difícil, né? É difícil, é É difícil. difícil. Sem contar que, assim, se você chega. Eu estou te falando, assim, na maternidade particular, o que eu vejo é o seguinte: você Sim. chega, você é admitida, Uhum. a enfermeira vem e te faz um toque. Você sobe para o quarto, dali um pouco vem, Mais toque um, novamente. Dali um pouco, né, mais você vai um. para o centro, mais um. Gente, para que tudo isso, né? Já não fez uma triagem? Não custa aquele lá? Ou o que fez com o Não médico? tem Não tá bom? necessidade. Já vi também Verdade. vários toques assim. Uma coisa também que eu acho muito interessante, negar a anestesia para paciente também é violência obstétrica. Infelizmente, quando a paciente ela quer anestesia, no hospital público a gente não encontra isso. Por que que o governo, os ministérios que são responsáveis por isso, não investem nesse tipo de analgesia? Ou simplesmente investir na presença de doulas lá, para ser a analgesia É uma coisa não meio farmacológica. questionável, né? Entende? Já É que uma você coisa não tem questionável. anestesia, né, médica, Exatamente. a medicação para fazer analgesia, porque é caro, porque isso, porque aquilo, Exato. não interessa tanto assim o motivo, porque não investe na doula que esteja ali acompanhando, que vai trazer um pouco mais de tranquilidade para essa mulher naquele momento, né? Também seria Exatamente. uma alternativa. Mas agora é uma coisa que não dá para entender. O Uhum. porquê não tem uma anestesia no parto, no SUS? Por que não tem? Exatamente. É uma coisa que dá para questionar, né? Para a Uhum. gente ir atrás para saber o porquê que isso não acontece, que acaba sendo uma coisa mais. Geralmente, né, é o parto natural, né? Sem É. nenhuma, sem nenhuma medicação. Uma outra coisa que eu já ouvi falar, eu nunca presenciei, foi a episiotomia sem anestesia. E a Ai, justificativa para isso não, tá tanta dor ali embaixo, para que nem precisa? Oi? ai, meu Como não Deus. precisa? Você vai cortar, e muitas vezes corta mesmo, sem o uso de um anestésico, né? Será Então que isso se também fosse. acaba acontecendo. Eu fico questionando, sabe, Dal, se as pessoas que cortam se anestesia paciente, por acaso, se fosse filha deles, né, que tá ali cortando, se fosse uma paciente que eles estivessem ali pagando diretamente para eles, se fosse alguém, sabe, que realmente sabe o que está acontecendo, alguém que eu digo que realmente sabe o que é violência obstétrica, que sabe dos seus direitos, será que eles cortariam? Então, acho bacana de se pensar. Minha É tia tá verdade, comentando. né? Oi, tia. Peraí, deixa eu ver o que ela. Ai, fugiu tudo. Aqui. Aonde começa o direito? Ai, tá fugindo, tá fugindo.
dever e a obrigação de uma foto... Uma doula, ela corrigiu embaixo, de uma doula. Ah, quando de uma chega em um doula. hospital Ah, para ok. estudar e dar orientação. O nosso dever é a educação perinatal. A gente começa, Sim. vou nem dizer só dever, vou dizer realmente obrigação, porque se você se formou como doula, como enfermeira obstetra, como fisio-obstetra, tudo dentro da saúde da mulher, a sua responsabilidade, o seu dever, a sua obrigação é a educação perinatal. É isso que vai salvar as mulheres de violência obstétrica, de evitar qualquer tipo de intervenção desnecessária, de cesáreas desnecessárias, de cortes necessários, de ocitocina desnecessária. Lá, ela vai ter voz, ou até o acompanhante vai ter voz para dizer não, quando realmente ter que dizer não, tiver que dizer não. E outra coisa que a gente pode instruir, né, as mulheres, é fazer o plano de parto. Perfeito. Não Esse é? é top. Porque no plano de parto, você coloca o que você quer e o que você não quer. Uhum. Mas eu também já vi que muitas vezes o que acontece, entra na suíte de parto e tá ali o plano de parto bonitinho, naquele lugarzinho certinho onde ele tem que ficar, e o médico nem olha. Eu tô nem aí. Nem olha. É, verdade. Não é Eles acham que é tudo interessante igual, para ele. ou não é interessante para ele. É verdade, não é interessante para ele. Infelizmente. Ai, caiu. Ai, caiu. Infelizmente, a mulher foi perdendo, né, a autonomia dela em relação ao trabalho de parto. Ela perdeu, ao longo dos anos, isso foi se perdendo e sendo tirado da paciente. Então, hoje em dia, ela não tem autonomia como deveria ter. E a gente tem que resgatar isso para ela. Não tem que ser uma briga de profissional contra profissional, tem que ser uma união contra ações. Por que a violência obstétrica, ações desnecessárias que eu diria, por que a violência obstétrica acontece muito? Eu diria por alguns motivos. Desinformação, não só da gestante. Eu acho que é o maior deles, desinformação. Não é, desinformação. A culpa não é da gestante, porque muitas delas não têm nem acesso à informação, não têm nem acesso a um pré-natal adequado, não sabem o que acontece, elas confiam nos profissionais. Né? Lembra, eu até tinha comentado na nossa live anterior, da semana passada, que eu tinha feito alguns questionamentos do que elas tinham medo. Se era da dor, da dor ou da violência que os profissionais poderiam fazer, da assistência do profissional. A maioria respondeu que tinha medo da assistência em si. Então elas têm medo. Eu acho absurdo, ela não tem que ter medo de mim, de você, do profissional, não tem que ter. E ela, infelizmente, tem, porque ela já passou por muita violência anteriormente. Então, ou já ouviu, né? Ela já ouviu alguém relatar, né? Tipo assim, não grita. O não grita é típico. Não grita, fica quietinha. Elas falam, ó, você chega lá, viu? Não grita não, senão eles vão deixar você de lado. Falam, vão deixar você de canto. Ó, e algumas falam, eu nem gritei, enfermeira, eu não gritei, porque senão elas não iam nem cuidar de mim direito, né? Como assim? Você tá com dor, não pode gritar? Que mundo que você vive, gente? Não pode se manifestar, né? Tem que ficar quietinha lá, porque senão... Sabe, eu já ouvi muito profissional de saúde, da minha área. Eu gosto de trabalhar, né, assim, com paciente inconsciente, porque eles não enchem o saco, não fica gritando que nem gestante. Mano. Gente, sério isso? Sério, a gente tem que ter... É triste isso, gente. Né? É muito triste, é absurdo. Parte dos profissionais. A segunda coisa que causa não só a desinformação da gestante, é a desinformação do profissional. Não é culpa da gestante que ela não está fazendo a força como você gostaria que ela fizesse. Na verdade, ela sabe. É você como profissional que não sabe ajudar ela a fazer força. É você que tem que ajudar ela. Posicionar ela bonitinho. Realidade... Ela já sabe fazer. Você tem que resgatar isso. Porque o puxo, né, que é a força que eles falam, ela já está ali no corpo dela. Ela não precisa, é só você direcionar isso de uma forma correta. Né? Você não precisa ficar aquele negócio, gente, faz força de cocô. Gente, é tudo errado. Porque não é força que a gente fazer, é relaxa o seu períneo, relaxa. Relaxa como se você fosse fazer um xixi. Talvez isso seja um comando mais adequado. E não aquela coisa... eu já ouvi gestantes relatando que o obstetra gritava para ela.
pessoal, dá licença que eu vou falar uma coisa meio feia. Caga durante o trabalho de parto, que ela tinha que cagar. Então, isso assim, é uma coisa absurda, que é uma coisa que não tem como você usar esse tipo de termo para a mulher naquele momento. Porque não é isso que tem que ser feito, Eu né? gosto de usar, sabe qual termo, Dal? Eu falo se entrega. Eu vou no ouvido dela porque ela está muito envolvida na partolândia. E as pessoas não sabem o que é Uhum. partolândia, não entendem. A partolândia é quando a paciente ela está tão Já tá inundada de tão... ocitocina, ela está tão tomada pela dor e pelo... Dor não é sofrimento, dor trabalho de parto não deve ser sofrimento, é importante Sim, salientar isso. Mas ela está ali em uma introspecção muito profunda. E ela começa, então, a ir para outro mundo. Às vezes ela não vai escutar você, não vai te responder. Para ela passou 5 minutos, mas passou 3 horas, ela não tem noção de tempo e sim. espaço. Eu chego no ouvido dela, a gente sempre faz isso, né? Chega no ouvido dela e fala baixinho. Se entrega, se entrega. Ela tem que se entregar para o trabalho de parto. Quando ela se entrega, ela sente a vontade de fazer força e faz. Ela entende que o Sim. corpo dela tá pedindo para ela se posicionar A de outra força que maneira. o corpo dela está pedindo para que ela faça, que na realidade Exatamente. nem é tanto uma força, e sim uma condução de movimento ali dentro do corpo dela, né? Aquela coisa de... né? Porque aí quando você solta o ar e você direciona essa Sim, força, você consegue que o bebê saia de uma forma muito mais tranquila, né? sim. É, É então, bacana falar coisas que são também da faladas, vocalização, da vocalização. Eles pedem para isso. ficar quieto, para não gritar, mas a vocalização é interessantíssima para o relaxamento do períneo, poder conseguir Sem sair. contar que você acaba relaxando a, a região da articulação, né, da mandíbula, relaxando a garganta, soltando a língua, você consegue ter o seu assoalho pélvico muito mais relaxado, né? Tirar essa tensão ali da região. E com a vocalização é muito mais fácil né, você soltar o teu corpo Exatamente, e relaxar o assoalho pélvico, né? exatamente. Perfeito. Então, assim, são coisas que acontecem diariamente, são coisas que estão sempre acontecendo, e muitas vezes, porque assim, o médico aprendeu a fazer daquele jeito, a Uhum, dirigir o puxo uhum, da mulher, né? uhum, Porque o puxo é aquela força, né? uhum. Dizendo para ela, faça força, porque ele quer dirigir aquilo. Então, Sim, isso tem também é que uma dar violência autonomia. obstétrica, né? Isso Que é ela tem que ser, violência. né? Tem que ter Exatamente. autonomia. O corpo dela Autonomia. pediu para ela fazer força, aí ela vai fazer força, e não quando Sim, ele está pedindo. Porque às vezes exatamente. elas fazem tanta força Se que, sabe, cansa. dá dor de ouvido, De dá cabeça. dor de garganta, dá dor de cabeça. Por quê? Porque a pressão dentro do corpo aumentou tanto que a pessoa, né, realmente vai ter Falta alguma de coisa ar. que, É, né, falta de ar é uma coisa bem comum, né? exatamente. E, Sem contar que aí acontece, ela começa a ficar estressada, a gente conversou até que é estudo. É, a mulher nervosa, estressada durante o trabalho de parto, por causa de toda essa violência, dá uma distócia que a gente chama de distócia emocional. A distócia emocional deixa as contrações mais dolorosas, é um problema na parte emocional, psicológica da mulher. E a culpa não é dela, é o profissional que estressou ela. Essa violência sim, obstétrica causa então essa distorção emocional que deixa o trabalho de parto mais prolongado, as dores também ficam piores, ela não consegue se concentrar e toda a adrenalina liberada no corpo dela deixa a contração pior para ela. Ela não vai conseguir mais se recompor. Eu já vi mulheres em distorção emocional, é uma coisa diferente quando você é uma mulher em concentração durante o trabalho de parto. Uma mulher em distorção emocional, ela saiu de si, ela está desesperada, não tem o que acalme ela. Não tem, não, entendi. é uma loucura. E o trabalho de parto, assim, é muito exaustivo. Você sai assim, Sem carregado dúvida. assim, sabe? É uma loucura. O paciente não consegue fazer força, ela começa a segurar o bebê, as contrações ficando cada vez mais fortes. É uma experiência horrível para ela, porque ela não sabe como lidar com aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai informar a paciente. Quando a gente fica falando para ela fazer força toda hora com puxo dirigido, essa força de cocô e tudo mais, a gente pode
ter certeza de que a gente não está ajudando a paciente. A gente está Muito pelo prejudicando contrário, está também, prejudicando. está prejudicando também não só o período dessa paciente, mas também a vitalidade desse bebê. Já foi comprovado em Sim, estudos que o por pH do causa da bebê fica peneira. mais Isso, ácido, fica mais ácido. Então o bebê, ele pode nascer com mais dificuldades por causa dessa respirador, distócia emocional. É verdade. né? Porque fazer essa força excessiva, realmente, né? Enquanto no relaxamento, né? Fazer o que a gente chama de manobra de valsalva, não é Uhum, indicado no não parto, né? mesmo. Não mesmo. Então, isso sem contar que na hora que o bebê sai, também chegam as outras violências, né? Que é a violência Exatamente. contra o recém-nascido. Exatamente. Que É muito a interessante pessoa isso. nem imagina Nem que isso imagina. acontece. No seu É? plano de parto, no plano de parto da paciente, sempre, mas pacientes não saem do meu acompanhamento sem plano de parto. E eu sempre converso o que eu coloquei no plano de parto, se elas concordam, tal, e elas confiam bastante. Mas o bacana é a Uhum. gente sempre estar conversando com elas que você tem direito a isso, tem direito àquilo, tem direito àquilo outro, pra gente colocar no plano de parto. E o bacana é a gente colocar que ela tem direito ao pediatra fazer o exame físico do bebê ali em cima dela. Por que tem que separar? Por que Sim, eu não espero o cordão parar de pulsar? Por que não dequita a placenta primeiro e depois corta o cordão umbilical? Eu não fui ensinada verdade. a fazer parto assim. Eu fui ensinada a fazer parto depois que o bebê nasce com o hands-on, que é você ir lá e ficar arrancando o bebê. Depois, por quê, né? Porque caso necessário, a gente já sabe fazer o hands-on. Mas é bacana a gente também aprender a ter Caso um olhar clínico. necessário, né? Exatamente, tipo um hands-off, por que não? Então é bacana. Então, enfim, né? A gente, enfim, a gente faz ali o parto ali, né? Auxilia ali no parto, coloca em cima da mãe, o pediatra pode chegar, a gente fica ali monitorando os batimentos Até através a do cordão. vacina ali pode ser dada, né? Exatamente. E examina ali em cima. Eu já vi apenas uma neonatologista fazendo isso. Ela era um amor de pessoa, super respeitosa com o trabalho dos outros. A gente fez um clima muito gostoso ali para a gestante parir. É uma gestante de 15, 14 anos, bem novinha. Ela pariu na banqueta com a tia dela. Minha amiga que fez o parto, Uhum. para monitorando os BCF, que é o batimento cardíaco, coisa mais linda. Quando nasceu, ela, a Nel chegou, tava tudo escuro, o olhinho, tudo bonitinho. E a gente ali naquele clima bem gostoso, né? E aí ela, ai, eu posso acender a luz? Desculpa. Aí eu, ai, que bonitinha, olha só, porque tem que chegar acendendo a luz, É aí o a higiene já fica tudo. respeito pela mulher e pelo bebê, né? Naquele Exatamente. momento. Gente, luz apagada parece besteira, mas luz apagada aumenta a ocitocina endógena, que você Sim. produz. Eu sempre chego na casa da paciente para fazer a condução, eu desligo a luz, ligo só a lanterninha debaixo do meu aromatizador. Por quê? Baixa a luz Uhum. na penumbra, a paciente começa a se concentrar melhor, produz mais ocitocina, entra na partolândia é mais fácil. Concentração, gente. É tudo. E É isso é tudo. É você ir contra a paciência e violência. concentração, Paciência. Isso é trabalho de parto, é né? paciência. Verdade. Deixa eu ver se eu acho mais. Então, a gente já falou da negligência, da violência física, da violência verbal, da Uhum. violência psicológica, que é aquela. Ai, vamos lá, ó, teu bebê está entrando em sofrimento. Olha, você tem que deixar eu fazer isso, você tem que deixar eu fazer aquilo. Então, isso a gente novamente volta a falar que isso não pode ser feito, né? Que tem que ser Sim. respeitado o momento e a hora que esse bebê vai nascer e as contrações dela e tudo mais, né? Tem que ser muito bem respeitado. E uma que a gente deixou de falar, que não é tão comum, né? Pelo menos não é tão falada, que é a violência nos casos de abortamento, né? Muito bom. Esse É, assunto é muito top. que assim, às vezes a pessoa abortou por um motivo que a gente não sabe qual, e às vezes nem a pessoa sabe o que aconteceu, Sim, entrou na maternidade com sangramento, e aí ela começa a sofrer todo tipo de violência, também por negligência, porque já que o bebê dela morreu, ela vai esperando. E ela vai esperando. E ela vai esperando e os outros vão passando na frente. Então, isso acontece sim, bastante, né? sim. É importante a gente falar O disso. julgamento também, né? As pessoas são Julgamento. julgadas.
As pessoas são julgadas nesse sentido, porque geralmente eles acham que foi uma coisa provocada, nunca que foi uma coisa natural, e que acontece realmente, né? E mesmo que tenha sido provocado, não é porque foi provocado que essa mulher tem que sofrer mais violência, não é? Porque se ela provocou algum motivo, alguma coisa aconteceu nesse meio tempo para que ela provocasse esse aborto. E não é por conta disso que a gente vai julgar essa mulher, né? Se a gente fosse ver o passado da pessoa para ver se a gente vai cuidar ou não, a gente não vai cuidar de ninguém. Porque ninguém... Verdade. Gente, todo mundo tem maldade no coração. Todo mundo tem um pecado ali encravado. Se a gente for ver, gente, os erros que a gente cometeu, a gente não vai cuidar de ninguém. Se a pessoa fez, se arrependeu, a gente não tem nada a ver. Eu já vi um aborto, a paciente chegou chocada e a gente ali naquela correria, eu cheguei no estágio. Eu cheguei bem cedo nesse dia no estágio. Minha professora nem tinha chegado ainda, mas a gente tinha bastante facilidade de entrar no hospital. E eu entrei, a gente chegou, a paciente estava com a pressão lá embaixo. E aí eu ouvi o cochicho da equipe. Porque essa aí eu acho que, né? Eu acho que abortou porque ela chegou sangrando. Tá, você acha? Essa daí, né? Então, já começa aí, né? Sim. Outra coisa é a violência obstétrica por causa de raça, sabe? Tô falando isso porque essa paciente que sofreu aborto, ela era boliviana. Agora, só porque a pessoa é boliviana, não sabe falar direito a nossa língua, tá aprendendo, é imigrante, é negra, que são as que mais sofrem violência obstétrica, ela tem que sofrer. Isso não é motivo. A violência obstétrica está muito mais atrelada, muitas vezes, não só a falta de informação e tudo mais, mas relaciona também às questões sociodemográficas e socioeconômicas. E, infelizmente, nesse nicho, quem está mais ali são negras, e essas não têm tanto acesso, e por causa disso elas sofrem mais violência. Também por racismo. É negra, ela suporta mais a dor, corta essa anestesia. É negra, ela suporta mais a dor, deixa ela no canto, sem acompanhante. Verdade. Infelizmente, é uma violência. A violência, ela, muitas vezes, ela acontece por causa da cor da paciente, porque o médico, o profissional que está ali, a enfermeira não está nem aí, porque a pessoa tem tal cor, ou tal religião, ou tal situação econômica, acontece demais. Então, a gente não pode achar que isso é normal, a gente tem que denunciar. Esse número que você falou no começo, de 1 para 4, eu acredito que seja mais até. É porque a gente tem 1 para 4, né? Do que é registrado. Que fala, mas do que não é. Do que é registrado. Né? Isso. E do que não é registrado. Essa questão do aborto que você falou também, Dai, eu acho muito bacana, porque se a paciente ela sofre um aborto, era um filho que ela esperava, muitas vezes, é um filho que ela sonhava em ter, é alguém que morreu. É alguém. Não é um feto qualquer, um aglomerado de células, é alguém. Muitas vezes ela colocou nome naquele ser, ela esperou. Aí você coloca ela lá num canto e deixa ela sofrendo, porque a gente induz o parto dessas pacientes, não faz cesárea, a gente coloca comprimidos, que é o misoprostol, dentro da vagina da mulher, a gente coloca mais até, porque aí não tem problema nenhum pro bebê, porque, né, infelizmente ele já faleceu. E aí, quando nasce, a gente tem que dar todo o carinho, todo o apoio. Mesmo que ele esteja formadinho, a gente tem que dar o apoio, a gente tem que dar o respeito. É uma vida. Isso não acontece, né? Não acontece. É uma coisa assim que ninguém fala. Eu vou te falar porque já aconteceu comigo. Eu fiquei na maternidade, e eu vou te falar que foi numa maternidade top, né? Não foi uma maternidade, não foi pelo SUS, né? E eu dei entrada. E aquele negócio das enfermeiras levando com a maca, é curetagem, eles não tiveram em nenhum momento aquele negócio a sensibilidade de saber que eu também era uma profissional da área de saúde, eu sabia o que estava acontecendo comigo, eu sabia o que tinha acontecido com o meu bebê, e aí o que acontecia, como era particular, eu subia e descia para fazer ultrassom, que uma hora tinha batimento cardíaco, outra hora não tinha, sabe, aquela coisa. Então é uma coisa meio absurda o que acontece com as mulheres que sofrem aborto. A falta de respeito com a mulher naquele momento. Porque em nenhum momento eles têm o cuidado com a mulher nesse sentido. Esse carinho de pegar na mão e falar assim, olha,
a gente vai fazer isso porque é o procedimento mais correto, ou não vamos fazer, entendeu? Então, a violência que acontece com a mulher quando ela aborta, não dá para falar que é maior com a violência do obstétrico, mas são coisas diferentes e coisas que também não podem ser negligenciadas, né? Que tem que ser falado, que tem que ser denunciado, né? Exatamente. Isso daí é uma coisa bem... deixar bem claro para as pessoas que elas também têm esse direito, né? O puerpério dessa mulher que sofre violência obstétrica, tanto em aborto quanto em bebezinho que nasceu e tá tudo bem, enfim, independentemente da violência que ela sofreu, é muito parecido, como se ela tivesse a sensação, de alguns estudos dizem, isso eu estou tirando do documentário O Renascimento do Parto. Quem quiser assiste, tem 1, 2, 3, que é lindo, simplesmente né? maravilhoso. O 2 é pesado, é só violência obstétrica, é pesado, é gatilho, é triste, né? Mas as informações são assim, tops. São informações tristes, mas são informações indispensáveis. Toda gestante tem que saber o que está acontecendo. Tem que assistir. Tem que assistir. É uma das primeiras coisas que eu falo. Vamos assistir? Vamos assistir. E assim, esse documentário, no 2, eles falam que tem estudos que dizem que as mulheres tinham... Os danos psicológicos eram parecidos como se ela tivesse sido estuprada. Olha o nível. O nível. É uma violência a nível sexual, sim. Porque tá mexendo em uma coisa sexual sua. Tá fazendo toque Mas não é? Que o princípio daquele bebê é o quê? Exatamente. O princípio do bebê é o quê? Um ato sexual? Exatamente. Então tem muito a ver. Muito interessante isso. Uma coisa que, quando eu estava pesquisando, né, para a gente fazer essa live, eu li o relato de uma mulher negra que deu entrada numa maternidade. Primeiro ela ela percorreu 4 maternidades aqui em São Paulo, até ela encontrar uma determinada maternidade que aceitou. Era o 5º bebê dela. Ah, meu pai do céu. Tá? 5º bebê. Esse bebê, ela já estava, né, no período, já estava em trabalho de parto, tudo. Só que assim, ela estava pedindo para que fosse colocar, ela queria anestesia, não foi dada anestesia. Quando ela relata que a enfermeira entrou e colocou o soro, e o soro foi, na hora que foi colocado o soro, ela disse que ela se sentiu como se ela estivesse sendo esquartejada, foi o termo que ela usou, que ela nunca sentiu uma dor tão grande como ela sentiu naquele parto dela, né? O bebê dela nasceu com uma anóxia, né? E foi para UTI neonatal e tudo mais, mas era um bebê grande, de 4,2 kg, com 52 centímetros. E aí, assim, ela relata bastante isso, que ela se sentiu muito mal e que realmente ela desejava que nenhuma mulher passasse pelo aquele sofrimento que ela passou. Esse foi um relato que eu acabei lendo, e de uma outra que também teve um bebê grande, né? Eu acho que assim, é uma coisa bem difícil, delicada da gente falar, o bebê grande, né? Mas que ela teve uma laceração e ela teve 50 pontos. Meu pai do céu. Pois não, 50, ela fez a epísio, e dessa epísio, eu acho que lacerou além da epísio, eu não entendi direito o relato dela, mas ela teve que fazer, foram 50 pontos, e ela ia ser submetida a uma cirurgia de reconstituição de assoalho pélvico. Né? Eu já tive uma paciente em consultório que teve esse problema, e acabou tendo problemas bem grandes, né, relacionados a esse tipo de coisa que acontece na hora que o bebê tem essas lacerações muito grandes, né? Então, são relatos que acontecem, que você vê que são coisas muito comuns, né, Natália, de acontecer. Sim, interessante, sempre que eu pergunto assim para as pacientes, quando elas têm algumas lacerações assim, eu fico questionando, nossa, mas você estava aqui em posição? Porque algumas posições favorecem maior laceração ou não.
Então é bom a gente também analisar isso. A ginecológica, por exemplo, a paciente ficar lá deitada, a laceração é muito mais fácil de acontecer, a episiotomia é mais fácil de acontecer, quatro apoios abre mais ali, então a gente tem que ver também, posicionar a paciente em várias posições para analisar a paciente melhor. E o corpo dela pede, né? Então, se você impede a paciente de ter também essa... De mudar de posição. Exatamente, isso também é violência obstétrica. Você impedir ela de comer, de andar, ela ficar deitada o tempo inteiro, né? De você não dar um copo de água, não pode. E a gente sabe que isso acontece mesmo, né? Em qualquer maternidade que você dá entrada, você já fica em jejum. Então você não bebe água, você não come enquanto você estiver no seu em trabalho de parto. Exatamente. Né? Então isso é muito comum. A manobra que você falou também, a de Christeler também, essa manobra que você falou, só lembrando, o nome dela é Christeler. É muito interessante a gente falar isso, porque você deve colocar no seu plano de parto que você não quer essa manobra. Não quer essa manobra. Porque não... Eu explicar bem para a mulher o que é essa manobra de Christeler. Porque assim, às vezes ela é muito sutil, né? Muito sutil. É aquele apoiozinho de cotovelo em cima da barriga dela, né? No sentido de dar uma empurradinha, que às vezes a pessoa nem percebe tanto. Então, assim, esclarecer essa mulher o que é essa manobra e ponto do marido, ela é prejudicial. O ponto do marido. Meu Deus do céu. Gente, a palavra já é machista, é nojenta. Eu fico abismada. E assim, e eu também, por um lado, às vezes a mulher acha que isso é importante. Ela acha que isso é legal, porque ninguém esclareceu para ela que se fechar mais, como é que ela vai ter uma próxima relação. Exatamente. Né? Né? Então, é assim, uma coisa meio absurda, mas que acontece mesmo. Gente, quando a gente faz a sutura na paciente, a gente vai até onde ocorreu a laceração. Você não vai além daquilo apertando. Não tem, gente. Não tem, e nem pode, né? Nem pode, porque vai gerar uma série de problemas depois para a mulher. Gente, disfunção sexual. Exatamente, né? é esse o ponto. É esse. E uma coisa que a gente tem que falar, né? Pode falar, termina seu raciocínio. Eu ia falar que a sutura, a intenção é só juntar, gente, para cicatrizar. É só você unir, não é você apertar, subir em cima de outro tecido, dá necrose, dói, aí junta, fica muito apertada. Tem que contar que forma aquela cicatriz, né? Aquele, como é, queloide, tudo mais, que pode ser formado ali. É horrível. E uma coisa que a gente tem que falar também, abordar e deixar esclarecido para as mulheres, é que assim, a violência obstétrica, ela não acontece somente nos partos vaginais, no parto normal, ela também acontece na cesariana. Verdade. Né? Então, que é a mulher completamente amarrada. Sim. Em jejum. Porque marcou a cesárea, em jejum. Horas e horas. E cada vez mais é aquela coisa de que, assim, espera até o último momento, né? Para que se leve, deixa a mulher naquele sofrimento, porque por uma série de direito isso acontece. E acaba indo para uma cesariana. E mesmo nas cesarianas eletivas, também existe, né, a violência obstétrica. Né, porque separa o bebê da mãe por horas, não é verdade? Isso, a gente não tem. Eu fiz cesariana, eu vi os meus filhos assim, vem, mostra, né, e tchau, você vai ver. Depois. Né, e você fica, né, procurando, tentando ouvir, porque... então isso a gente também tem que mostrar para as mulheres, que isso também não é só porque ela fez uma cesariana, que ela tem que ficar longe do bebê dela, que ela não tem direito a amamentar esse bebê na primeira hora, ela não tem o direito ao contato pele a pele. Né? Então esclarecer para ela que também na cesariana ela também tem todos esses direitos. Isso se ela estiver bem, se não teve nenhuma intercorrência, né? Porque a gente pode acontecer algumas coisas que levem a mulher a não conseguir fazer isso, né? Sim.
Eu também iria dizer uma coisa que eu até lembrei agora. É bacana esse negócio da gente trazer de novo essa humanização também para cesárea, uma cesárea humanizada, Sim. onde tem o contato pele a pele, onde tem o golden hour, onde tem a amamentação na primeira A gente tem hora. 30 segundos. Ai, não acredito! Tão gostoso Verdade. o assunto! Mas é verdade. Mas é bacana a gente também trazer isso também para cesárea. Não é só porque ela fez cesárea que ela tem que ficar longe do bebê por horas, né? Verdade. Então, eu acho que a gente cumpriu o nosso papel, falamos de violência obstétrica e na próxima